Comemora, nação! Almada disse sim ao Mengão. Thiago Almada será jogador do Flamengo e eu separei aqui esse corte para vocês do Equipe F falando de Thiago Almada, galera. Hoje tem Flamengo e Chapecoense, estou soltando o vídeo antes do jogo, né? E vamos pra cima, galera. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Vamos acompanhar esse corte aqui. Quero dar os créditos para o grupo Disney Canal e ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá. Thiago Almada e Flamengo. Falamos um pouquinho de Danilo, numa possível volta do Danilo ao Palmeiras. Vamos falar também de Thiago Almada possivelmente chegando no Flamengo. Zé Elias, que reforço absurdo. Tem o sim da família e do atleta. Faltam detalhes, mas seria um reforço fortíssimo, né? Não, sem dúvida alguma, né? Eu acho que eu vejo até o Almada como um futuro sucessor do Arrascaeta, né? O Arrascaeta tem o quê? 32? 33 anos, né? Eu acho que já ele tem essa condição pela característica de jogo, pela forma como joga. É muito bom jogador. Eu acho que ele já passou aqui pelo futebol brasileiro com o Botafogo, então ele já sabe da dificuldade o que é o futebol brasileiro, né? Em termos de tempo, ritmo. De Arrascaeta, sim, tem 32 anos. Parte tática, as viagens, tudo isso. Então, acho que isso ele já sabe, né? E muitas vezes o jogador tem um pouco de receio quando está na Europa de voltar. E como diz o Pascoal, né? O detalhe, né? A bufunfa que agora vai definir aí se ele vai realmente assinar com o Flamengo ou ele permanece lá na Europa. Mas eu acredito que se ele chegar, o Flamengo vai ficar mais forte do que já é. Porque eu falo sobre sucessor, mas ele pode jogar junto também. Né? Até porque os jogadores hoje não é se ele vai chegar, é quando ele vai chegar. Vai chegar, cara. Pelo lado, sim, ele pode jogar também, pelo lado, pode jogar ao lado do... Né, pelo lado que eu falo assim, pelos lados, né? Como gosta de jogar o Leonardo Jardim. Ele é muito bom jogador, né? E tem uma personalidade também, não tem medo, pega a bola, vai pra cima. Acho que isso é a característica do time do Flamengo. Né? Fez uma Libertadores, uma final absurda pelo Botafogo, né, Pascoal? Espetacular. Eu só não gosto que ele jogue de ponta, como ele foi utilizado na seleção da Argentina. Eu acho que ele fica muito limitado. Ele teve problemas lá também no Atlético de Madrid, né? O Simeone coloca ele para jogar nessa posição também, né? Ele fica muito limitado, porque ele é um cara muito criativo, né? Sim. Ele tem que vir por dentro, com o apoio de dois volantes, e ele por dentro, para ficar só colocando a rapaziada, né? Só que Relaxa, pessoal. Leonardo Jardim vai saber usar o Thiago Almada. Olha só o que ele tá fazendo agora, por exemplo, com o Samuel Lino, né? Colocou o cara em outra posição e ele tá bem. Que me voe, né? Pá, pum, paga chocolate, toma chocolate e paga no que deve. Só aqui, toma chocolate e paga no que deve. Só aqui, pá, ele é ótimo jogador para isso. Agora, se você for limitá-lo à ponta esquerda ou à ponta direita, você matou o jogador. Sim. O que fazia no Botafogo? O Savarino ia para a beirada, ele vinha por dentro. Quando ele estava muito marcado, ele trocava com o Savarino, entendeu? Ou os dois vinham por dentro. Então, tinha sempre uma possibilidade de movimentação entre eles. Eu acho um bom jogador, uma ótima contratação do Flamengo. Flamengo, você vê como é que são as coisas, né? Hoje, São Paulo, Corinthians e Santos não podem contratar. E o Palmeiras está contratando um de 25. E o Flamengo 25 para 28. E o Flamengo outro de 20. E o Flamengo contrata mais um de 20. O Botafogo também não pode. Eu acho que o Vasco não pode também. O Atlético Mineiro tá podendo contratar? Tem vários clubes aí, cara, com transfer ban, né? Com impedimento de contratações, né? Então, são poucos os times que se salvam hoje em dia, né? Que diferença entre eles no campeonato, né? Por isso aí mostra quem vai na frente e quem tá atrás no Campeonato Brasileiro. E a gente vê essa diferença, a gente vê por que é que no campo isso é dito, né? Por exemplo, o Flamengo imagina que nos 2 próximos jogos tem que tirar pelo menos 3 pontos de diferença do Palmeiras, nos 2 próximos jogos. Entende que o Palmeiras pode empatar com o Coritiba, mas o Flamengo não pode empatar os 2 próximos jogos. Perfeito. Tem que ganhar os 2 próximos jogos. Para se aproximar do Palmeiras, mesmo faltando um jogo, que o jogo é contra o Mirassol. E deve ser agora nessa outra fase, o Flamengo está fora da Copa do Brasil, deve fazer o jogo com
A sequência é Chapecoense e Flamengo, Flamengo e São Paulo, Internacional e Flamengo, Flamengo e Vitória, aí depois Cruzeiro e Flamengo pela Copa Libertadores. Aí a Libertadores. Desses 2 próximos jogos, o Flamengo tem que ganhar e fica na expectativa de que o Palmeiras tropece em uma das 2 partidas. Esse é um ponto. Para o Palmeiras, ganhar os 2 jogos e manter essa liderança. Você vai dizer, mas o Coritiba está bem. Curitiba também. Mas o Curitiba tem uma coisa diferente, é que a gente passou tanto tempo na Copa do Mundo, que às vezes a gente até não lembra muito bem dos acontecimentos pré-Copa do Mundo. O Coxa vai bem fora de casa. Isso é uma loucura, né? Muito bem fora de casa. E quando joga no Couto, que é um estádio espetacular, Aldeirão, o Curitiba parece que ele não consegue se acertar. E o Palmeiras pode tirar essa vantagem. Hoje o Palmeiras tem um centroavante, então vão perguntar, mas cadê o Tigrinho? O Tigrinho não foi para a viagem, ele estava prestes a ir para a viagem, ele não foi porque o departamento médico do Palmeiras quer dar a ele mais condicionamento físico, para que ele chegue bem no fim de semana, na volta do Palmeiras jogando em casa, que ele tenha condições de jogar pela equipe do Palmeiras já nessa partida. Agora o Palmeiras vai jogar tem um jogador muito bom, que é o cara que é o termômetro do Curitiba, que é o Josué, né? Josué. Sim, bom jogador. É o rapaz que é o jogador que faz a bola chegar e o Ronier todo. O Ronier é um velocidade, o Breno Lopes também, né? São 2 jogadores de velocidade. Mas o Palmeiras é aquela história, né? O Palmeiras pressiona, o Palmeiras tem um time muito bom. Zé Elias, dito os desfalques que você citou aqui do Palmeiras e a escalação que vimos também do Flamengo, sem um meia armador de verdade, você analisa a pergunta que estava na tela aí. Você acha que hoje essa distância pode ser encurtada? Falamos do Curitiba, que é um bom time, mas no Couto também não funciona tanto. A Chape, que querendo ou não, né, Pascoalzinho? Olha a situação da Chape. A Chape às vezes eu tenho a impressão que jogou a toalha, né? Também tenho essa percepção assim, de levinho. Será que dá para encurtar? O jogo do Bahia me parece, o fim de semana foi contra o Bahia, né, que jogou, né? Eu fiquei com a impressão de que o time... São 7 pontos de diferença hoje, Zé. Dá para pensar num tropeço alviverde? Dá para pensar nos 2 vencendo? O problema é assim, eu acho que os 2 podem vencer. Tem condições de vencer, né? Então, eu acredito que a distância continue a mesma. A probabilidade acho que é a mesma. Tanto do Curitiba, porque o Curitiba tem problemas em casa, né? Não consegue vencer. E vai encaixar muito com o jogo do Palmeiras. E o Flamengo acho que deve ser o mandante do jogo durante os 90 minutos. Não tem um meia, mas ele não joga com meia. O Leonardo Jardim joga num 4-4-2, aí vai colocar o Bruno lá na frente, né? O Samuel Lino pelo lado. Eu acho que o Flamengo também tem condições de vencer. Eu acho bem difícil essa diferença cair, pela qualidade das 2 equipes. Perfeito. Eu acho que o Palmeiras pode ter um pouquinho mais de dificuldade, porque o Curitiba é melhor que o Juventude, é bem melhor, eu acho. Não é Juventude, é o Chapecoense, desculpa, Chapecoense. Mas assim, aí vai jogar contra o Palmeiras também, né? Então, pé dura, não tem jeito. Eu acho que o Palmeiras, junto com o Flamengo, eles vão permanecer. Se mantiverem esse tipo de situação, de organização, de mentalidade, vai demorar para ter alguém que vai chegar nesse time aí. Um ano ou outro que aparece um, tal, mas a distância é muito grande. Muito grande. Você vê aí os times... Não tem como negar. Não, e os times com... o Pascoal trouxe os times que estão com transfer ban. E os que não estão com transfer ban, a diferença do Flamengo e do Palmeiras para esses caras, tecnicamente, é muito grande. O Cruzeiro, outras equipes... O Cruzeiro acho que pode chegar um pouco. O Cruzeiro também tem um bom elenco. É o único ali que a gente imagina que e o Pedrinho, eu acho que daqui a pouco começa a investir mais. E para mim tem um treinador que é muito bom. O Arthur Jorge é muito bom treinador. Depois que ele chegou, o Cruzeiro deu uma... Como gosta de dizer o vovozinho, né, Pascoal? Deu um up. Deu um up? Falando então em vovozinho não, falando em Cruzeiro, teremos... Boa noite, Joãozinho, boa noite também ao Zé Elias, ao Pascoal, ao fã de esporte que nos acompanha. Pois é, hoje é um jogo daqueles que um time como o Flamengo, vice-colocado, 34 pontos, não pode se dar o luxo de perder pontos. Até porque a Chape é a lanterna, é a pior defesa do campeonato. O Flamengo foi o time com mais jogadores convocados para a Copa do Mundo. Então, assim, a lógica é que o Flamengo venha para fazer os 3 pontos e voltar para o Rio de Janeiro
imaginando estar um pouco mais perto do Palmeiras, ou pelo menos a distância está igual, né? A distância não pode estar diferente, essa é a lógica. Agora, a presença do Flamengo aqui em Chapecó, viu, Joãozinho, mexeu com a cidade, como era de se prever, né? Ontem, quando o Flamengo chegou no final da tarde, muitas pessoas foram até o aeroporto receber o time do Flamengo, depois muitas pessoas foram até o hotel onde o Flamengo está concentrado, tentar ali uma foto, um autógrafo, assim, o mais próximo possível de contato com um ídolo. E olha que ontem foi um dia que choveu muito aqui na cidade, alagou vários pontos da cidade, além da chuva, muito vento, o clima aqui não está tão favorável, né? A temperatura, muito que está acontecendo no Rio Grande do Sul está chegando aqui, mesmo assim os torcedores do Flamengo marcaram presença e hoje há até uma expectativa de quebra de recorde de público da temporada, quem sabe da história da Arena Condá, né? O Flamengo que tem como principal novidade a volta do Arrascaeta, ele está à disposição do Leonardo Jardim, são quase 3 meses completos sem jogar, né? Ele que tinha lesionado a clavícula defendendo o Flamengo pela Libertadores e depois, já com a seleção do Uruguai, teve uma lesão na panturrilha, nem jogou a Copa do Mundo, né? Na curta e rápida campanha do Uruguai na Copa do Mundo, ele nem pôde entrar em campo, está à disposição. Deve começar o jogo, quase certeza começa o jogo no banco de reservas como opção para entrar durante o jogo. O Flamengo também traz, além do Arrascaeta, 5 outros jogadores que estavam na Copa do Mundo, né? É o caso do Varela, do El Pereira e do Plata, que com certeza titulares, do Alexandre e do Danilo, que podem até começar o jogo como titulares, né? Ou como opções ali para entrar no decorrer do jogo. De desfalques, o Palmeiras tem o De La Cruz, que não joga em gramado sintético, foi, portanto, poupado pela comissão técnica. O Carrascal está suspenso, foi expulso contra o Palmeiras, tem mais 2 jogos ainda para cumprir de suspensão. E aí tem os nomes que o departamento médico não liberou, né? Então, o Paquetá, o Léo Ortiz e o Luiz Araújo. Esse é o time do Flamengo, que enfrenta uma Chapecoense que vem numa crise muito complicada, venceu só na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Santos aqui, vitória por 4-2. Como eu disse, é a pior defesa do campeonato, 35 gols tomados, e ontem negociou o atacante ítalo com o Jeonbuk da Coreia do Sul, foi empréstimo, então ele já não joga, né? A gente não sabe como que a torcida da Chapecoense vai reagir ao jogo de hoje, porque eu estou aqui em Chapecó desde ontem, Joãozinho, a gente percebe que a conexão da torcida com o time ela é muito grande, mesmo a fase não sendo boa. Então, assim, a gente imagina que apoio não vai faltar, mas assim, os torcedores estão sim desanimados por essa temporada de retorno à Série A estar tão complicada. Eu vou passar para vocês as escalações e aí antes de devolver para o estúdio eu dou uma última informação que tem a ver com esses detalhes aí que o Pascoal falava, viu? Vamos às escalações, começando pela Chapecoense com o goleiro Matheus Aurélio, a defesa com Everton, Rafael Thierry, Eduardo Doma e Bruno Pacheco. O meio de campo tem Camilo, Bruno Matias, Giovanni Augusto. E o ataque com Enio, Bolise e Marcinho. O técnico é o Rafael Lacerda, né? Agora vamos à escalação do Flamengo, com o goleiro Rossi, a defesa com o Varela, podendo ser o Vitão ali e o El Pereira na zaga, mas o Danilo podendo jogar ali no lugar do Vitão. E a lateral esquerda com Ayrton Lucas. O Alexandre é uma opção, mas provavelmente o Ayrton Lucas começando. Aí o meio de campo com Pulgar, Jorginho e Samuel Lino. E o ataque com Plata, pode ser o Lohan, mas provavelmente o Plata, Pedro e Bruno Henrique. Esse é o time do Leonardo Jardim. E aí, para devolver para vocês para o estúdio e falar desses detalhes que o Pascoal estava falando da negociação do Palmeiras com o Danilo, o Flamengo também enfrenta essa situação de detalhes. Ele já tem o sim do Almada, inclusive da família do Almada, para vir jogar aqui no Flamengo, mas faltam detalhes para concluir essa negociação com o Atlético de Madrid e o Almada ser um novo reforço do Flamengo na temporada, né? Informação publicada agora há pouco pelos companheiros Daniel Bocato e Felipe Silva, e que também o Pedro Henrique Torre de manhã já falava sobre isso, sobre essa situação com o jogador, já está acertada. Falta, obviamente, ver a questão do pagamento ali com o Atlético de Madrid, né? Galera, pode comemorar. Vai ser muito difícil essa negociação aqui dar para trás, cara. Tá muito perto do Flamengo anunciar o Almada. Ó, entre Flamengo e Atlético de Madrid, tá certo. Entre Flamengo e empresário do jogador, também tá certo. E agora a Almada deu sinal verde, sinal positivo, né? Para que as negociações avancem. Agora você vai saber o que falta para o Almada ser jogador do Flamengo, tá bom? Que vai ser, galera. A qualquer momento, tá? Pode ser amanhã, depois de amanhã, qualquer hora pode sair. Ó, Flamengo tem sinalização positiva de Almada e corre para acertar detalhes com o Atlético de Madrid. Meio argentino gostou do projeto apresentado pelo clube. Veja o que falta para fechar o negócio. Vamos lá.
Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Então, muito obrigado. Ative o sininho para você não perder nada. Eu não costumo postar vídeos aqui, assim, faltando poucas horas antes do jogo, né? Eu gosto de postar sempre depois do jogo, mas se tratando de uma negociação tão importante, resolvi trazer antes do jogo esse vídeo aqui para vocês. Valeu, galera. Tamo juntos. Flamengo deu mais um passo para contratar Thiago Almada, seu principal alvo nessa janela. Após sentar com seu staff e analisar as propostas, o meia argentino gostou do projeto apresentado pelo clube rubro-negro e o negócio andou, deslanchou, né? Depois da sinalização positiva do jogador, o Flamengo agora corre para acertar os detalhes com o Atlético de Madrid. A informação foi divulgada primeiro pelo canal Guardia Alta da Argentina e confirmada pelo GE. Antes de enviar a proposta no papel, a diretoria rubro-negra discute com o clube espanhol os últimos detalhes, como forma de pagamento, parcelas e o valor final. Só falta isso, tá? Só isso aqui, ó. O Flamengo já tinha há alguns dias um acordo verbal com os representantes de Almada e com a boa relação com o Atlético de Madrid. Então a expectativa é que o negócio seja fechado acima dos 20 milhões de euros, 115,5 milhões de reais oferecidos pelo River Plate da Argentina, mas não ultrapasse no total 28 milhões de euros, 161,8 milhões de reais, tá, galera? Antes da Copa do Mundo, Almada recusou ofertas da Rússia, da Ucrânia e também da Arábia Saudita. O próprio Flamengo chegou a fazer uma sondagem em junho e ouviu que o jogador tinha o desejo de continuar na Europa. Mas, sem ofertas vantajosas do continente até o momento, ele passou a considerar um retorno ao futebol sul-americano. O River Plate também chegou a ficar otimista pelo negócio e achava estar perto da contratação, mas viu o Flamengo crescer nas últimas semanas. A diretoria rubro-negra tem pressa para reforçar o time na briga pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, e por isso pressiona os envolvidos para a negociação não virar novela. O Flamengo conversa com outros dois alvos, mas no momento está concentrando todos os esforços na operação de Almada. O jogador será o nome mais badalado dessa janela de transferências. As outras opções, né, são um centroavante e um ponta, tá? O Flamengo pretende contratar Almada em mais dois, um centroavante e um ponta. Que venha o Almada. É bom jogador, hein, galera? Valeu, tamo juntos. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Valeu, fui!